Aqui nesse vídeo eu vou ensinar uma técnica incrível para você que não fala nem inglês e nem francês não passar perrengue na sua viagem para Paris ou para qualquer outro lugar da França. Coucou, mes amis, eu sou o Thiago Guimarães, este é o canal do Paris para Todos. E se você está chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, deixa a sua curtida, ative a notificação para receber os próximos vídeos, para você saber o que é que está rolando por aqui. Olha só, Paris é uma das cidades mais visitadas do mundo. Só a Torre Eiffel recebe mais de 7 milhões de visitantes por ano. É muita gente. Mas não é por isso que os franceses vão ficar puxando seu saco, entendeu? Não é por isso que os franceses vão ficar te agradando para você levar as coisas que eles fazem, para você comprar, para você, enfim. Os franceses são assim. Os franceses, gente, eles são geralmente rabugentos. É a principal característica dos franceses. Por exemplo, quando você vai num restaurante, o atendente, ele não vai ficar puxando conversa com você, ele não vai ficar perguntando de onde você veio, sabe? Diferente daqui no Brasil, que, por exemplo, quando vem um turista para uma cidade como Rio de Janeiro, o atendente do restaurante ou da barraquinha da praia, ele vai falar a língua do cara. Ele sabe falar inglês, francês, alemão. Geralmente esses caras, eles falam todas as línguas, justamente para fazer um atendimento personalizado, para poder ganhar mais, para poder vender mais. Mas em Paris isso não vai acontecer. Em Paris ou em qualquer outra cidade da França, isso não vai acontecer. Por quê? Porque eles são assim. Eu costumo dizer que cultura não se mede, a gente não mede cultura. Então os caras são assim. Da mesma forma que a gente é de um jeito, eles são de outro. E tá tudo bem. O que a gente pode fazer para se dar bem lá na casa deles é se adaptar a essa situação. E o que é que eu vou dizer para vocês nesse momento? Se você não fala inglês e se você não fala francês, você vai ter que dar um jeito de se comunicar. E a melhor forma é essa que eu vou dizer aqui para vocês agora. Olha só. Primeira coisa, quando você vai começar um papo com um francês, a primeira coisa que você precisa falar para ele é um cumprimento. Você tem que falar para ele, bonjour. Se você vai falar para ele assim, olha, um avião está caindo na sua cabeça, você tem que falar, bonjour, o avião está caindo na sua cabeça. Primeiro o bonjour, porque senão ele não vai ser legal com você, você não vai conseguir abrir a comunicação com o cara, entendeu? E aí você pode ter problema. Se você chegar falando com o francês diretamente em inglês, ele vai virar as costas para você e vai te deixar falando sozinho. E eu já vi isso acontecendo. Recentemente estava na fila do metrô e uma russa estava tentando falar com a atendente do metrô em inglês. A atendente, ela só fazia assim para ela. Os franceses fazem muito isso com a boca. Ela só fazia isso. Ela não estava nem um pouco afim de tentar entender o que é que a russa estava dizendo para ela. Por que isso? Porque eles são muito assim com a língua deles. Eles são muito rígidos com essa questão. Eles protegem a língua francesa a todo custo. Então, primeira coisa que você vai falar para o francês quando você vai conversar com ele, bonjour. E aí você vai explicar para ele que você não fala francês. Então você vai falar para ele assim, desculpe, eu não falo francês. Mas obviamente que você vai dizer isso em francês. E não é nada difícil. Eu estou deixando aqui na legenda desse vídeo essa escrita em francês, tá? Você vai dizer o seguinte, você vai olhar para ele e você vai dizer bonjour, je ne parle pas français. Ó, não é tão difícil você falar isso. Bonjour, je ne parle pas français. Veja que o R do francês, ele é um R arrastado, é o R do carioca, aquele R puxado, né? Então, sempre vai ser um bonjour, tá vendo? Ó, finaliza com o R puxadinho. Bonjour, je ne parle pas français. Você já falou para ele assim, ó, bonjour, bom dia, boa tarde, enfim, você está cumprimentando ele. Eu não falo francês. Bonjour, je ne parle pas français. Bonjour, eu não falo francês. Aí você vai dizer o seguinte, parlez-vous portugais? Você fala português? Parlez-vous portugais? Parlez-vous portugais? Olha só, bonjour, je ne parle pas français. Parlez-vous portugais? Ó,
Olá, eu não falo francês. Você fala português? O que você está querendo dizer para o cara nessa hora? Você está dizendo o seguinte para ele, indiretamente. Eu não falo a sua língua, mas eu estou me preocupando em me comunicar com você na sua língua, para que você veja que eu tenho respeito à sua língua, eu tenho respeito à sua cultura, eu tenho respeito à sua cidade, eu tenho respeito ao seu país. Gente, parece bobagem, parece baboseira, talvez pra gente isso não é tão importante, porque afinal a gente recebe turista, né? A pessoa da cidade grande aí, cidades turísticas no Brasil, recebe turista o tempo todo e a gente já cresce aqui no Brasil sabendo que a gente tem que aprender a falar inglês. Para quando os ingleses, os americanos vierem, a gente saber se comunicar com eles. Mas na França não é assim que rola. Na França eles não são obrigados a falar outra língua para que eles consigam se comunicar. Na França é o seguinte, você que aprenda a língua francesa para se comunicar com eles, para se comunicar com a gente, é assim que eles vão pensar, tá? Então, você vai dizer para ele, bonjour, je ne parle pas français, parlez-vous portugais? Parece difícil falar isso, mas se você ficar ouvindo várias vezes o que eu estou te dizendo, você vai ver que não é nada tão difícil assim. E mais uma vez eu vou dizer, estou deixando aqui na legenda para você aprender. Estou deixando como se fala em francês e também como que fica esse som em português para você poder aí repetir. Mas ficou na dúvida? Volta o vídeo e escuta o que eu estou falando, tá? Bonjour, je ne parle pas portugais. Pardon. Bonjour, je ne parle pas français. Parlez-vous portugais? Pronto, você falou isso. Ele vai te responder o seguinte: je ne parle pas portugais. Pronto. Mas aí, é aí que está a questão. Você já abriu uma comunicação com ele. O cara já está aberto para você. Você vai pegar o tradutor do seu celular, o Google Tradutor, e você vai escrever o que ele quer. O que é que você quer para ele. Você vai escrever lá, por favor, onde fica Galerie Lafayette, por exemplo? Né? Onde fica tal coisa? Onde fica tal metrô? Escreve isso em português, traduz para o francês e pá, mostra a tela para ele. Ele vai ler. E já aconteceu comigo do cara pegar o celular da minha mão, escrever e traduzir para mim. Por que isso aconteceu? Porque a comunicação estava aberta. Ele entendeu, eles entendem a tua preocupação com a língua deles. Ele percebe que você está sendo humilde o suficiente para se comunicar com ele na língua dele, entendeu? Eles não vão ser grosseiros com você se eles perceberem que você está se esforçando. E eu percebo, já aconteceu várias vezes, de eu estar tentando falar o francês com eles, às vezes um francês mais no dia a dia, que talvez é um pouco mais complicado, e o francês fica me olhando assim, com uma carinha, sabe, com um sorrisinho, tipo assim, olha, ele está tentando, né? Inclusive um atendente do metrô, uma vez, eu fui falar com ele um francês um pouco mais difícil, e ele olhou para mim e disse, ótimo francês. Não era ótimo, eu sei que aquele francês não estava ótimo, porque era um francês de turista. Mas o que ele quis dizer para mim, que legal que você está falando a minha língua, que legal que você está se esforçando para isso, tá? Então, se você não quer passar perrengue em Paris ou qualquer outro lugar da França, faça isso. Bonjour, je ne parle pas français, parlez-vous portugais? E aí você pega o tradutor do seu celular, escreve o que você quer, traduz, mostra para ele e a partir daí é só alegria. Ele vai conseguir se comunicar com você, ele vai passar as informações que você está precisando, ele não vai te dar perdido, ele não vai te jogar e fazer para os leões, fazer com que você se vire, ele vai se abrir para você. Claro, gente, obviamente, se o cara tiver com pressa, se o cara tiver numa situação que não está a fim de conversar, isso acontece com todo mundo, né? Mas em geral, eles vão ser mais abertos, eles vão ser muito mais receptivos, tá bom? Bom, eu espero que vocês tenham entendido. E por que eu estou ensinando isso para vocês? Porque tem muita gente que deixa de viajar, não vai fazer uma viagem legal, bacana para Paris, porque não fala o francês ou não fala o inglês. Gente, você não precisa falar a língua para poder viajar. O importante é que você saiba como se virar. E essa dica que eu estou dando é uma forma para você se virar e não deixar de viajar. O importante, o meu objetivo aqui, é que você viaje, é que você vá. Vai conhecer Paris, vai conhecer qualquer outro lugar, o lugar dos seus sonhos. Mas não deixe de viajar porque você não fala a língua.
Espero que você tenha gostado da técnica que eu ensinei hoje. Espero que você consiga fazer. Coloca aqui nos comentários para mim se é muito difícil, se você acha muito difícil fazer isso, tá bom? Eu vou ficar esperando o seu feedback desse vídeo. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até mais.